Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a Tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 17. Todo o céu vai ao encontro da alma que se funde na vontade de Deus, e todos querem depositar nela seus bens, como se forma o nobre martírio da alma. Transcorrido todo o dia, estava pensando entre mim, que mais me resta fazer? E no meu íntimo ouvi-me dizer: você tem que fazer a coisa mais importante, seu último ato de fundir-se na vontade divina. Então pus-me, segundo o meu costume, a fundir todo o meu pobre ser na vontade suprema. E enquanto isso fazia, me parecia que se abrissem os céus e eu ia ao encontro de toda a corte celeste e todo o céu vinha a meu encontro, e meu doce Jesus me disse: minha filha, fundir-te na minha vontade é o ato mais solene, maior, mais importante de toda a tua vida. Fundir-te em mim, em minha vontade, é entrar no âmbito da eternidade, abraçá-la, beijá-la e receber o depósito dos bens que contém a vontade eterna. Aliás, enquanto a alma se funde no supremo querer, todos vão ao seu encontro para depor nela tudo o que tem de bens e de glória. Os anjos, os santos, a mesma divindade, todos dispõem, sabendo que colocando naquela mesma vontade, tudo está seguro. A alma, ao receber estes bens, com suas ações na vontade divina, os multiplica e dá a todo o céu dupla glória e honra. Assim que, com o fundir-se em minha vontade,
põe em movimento céu e terra. É uma nova festa para todo o empírico. E como fundir-se na minha vontade é amar e dar por todos e por cada um, sem excluir a ninguém, a minha bondade, para não me deixar vencer por amor da criatura, ponho nela os bens de todos os bens possíveis que em mim contenho. Não pode faltar o espaço onde colocar todos os bens, porque minha vontade é imensa e se presta a receber tudo. Se você soubesse o que faz e o que acontece com o fundir-se em minha vontade, te derreteria pelo desejo de fundir-se continuamente. Depois estava pensando se devia ou não escrever o que está escrito aqui em cima. Eu não o via necessário, nem uma coisa importante, muito mais porque a obediência não me havia dado nenhuma ordem de fazê-lo. Então, meu doce Jesus, se movendo dentro de mim, me disse: Minha filha, como não é importante fazer saber que fundir-se na minha vontade é viver nela. A alma recebe como depósito todos os meus bens divinos e eternos. Os mesmos santos competem para depor os seus méritos na alma fundida na minha vontade, porque sentem nela a glória, a força, a minha vontade, e sentem-se glorificados de modo divino pela pequenez da criatura. Escuta, minha filha, viver em minha vontade supera em mérito ao mesmo martírio. Aliás, o martírio mata o corpo. Viver em minha vontade é fazer com uma mão divina que a própria é fazer com uma mão divina que a própria vontade fique morta e lhe dá a nobreza de um martírio divino. E cada vez que a alma se decide a viver em minha vontade, meu querer prepara o golpe para matar a vontade humana e assim forma o nobre martírio da alma, porque vontade humana e vontade divina, vontade humana e vontade divina não fazem aliança juntas. Uma deve ceder o posto à outra, e a vontade humana deve contentar-se em permanecer extinta sob a potência da vontade divina, assim que cada vez que te dispõe a viver em meu querer, te dispõe a sofrer o martírio de sua vontade. Veja então o que significa viver, fundir-se em minha vontade, ser o mártir continuado de minha vontade suprema. E a você parece pouco e coisa de nada? A humanidade de Jesus é o novo sol das almas.
Continua a minha vida entre as amarguras das privações de meu doce Jesus. Não sei como vivo. Sinto um peso que me esmaga. A mesma natureza, ao ver-me privada daquele único que a sustentava, gostaria de dissolver-se, assim que ora sinto-me desunir os ossos. Quero fechar os canais do estômago, de tal maneira que não quero receber nem água, nem alimento algum. Pobre natureza minha, sem meu Jesus, quer declinar e desfazer-se, mas enquanto está por desfazer-se, uma força potente e uma mão forte me cinge, me recompõe os ossos deslocados, me abrem os canais e impedem meu total colapso. Ó Deus, que pena! Tenha piedade de minha dura sorte. Faça que volte a mim aquele que me dava a vida, o bem que minha pobre natureza, pagando-lhe o tributo da morte, minha pobre alma suba lá em cima, no seio de meu Jesus, onde não nos separaremos nunca mais. Agora, enquanto eu estava nesse estado, e quem sabe depois de quantas fadigas, meu doce Jesus se fazia ver em meu interior, sentado no meio, todo taciturno, com sua mão na testa, todo pensativo, isolado, sem que ninguém estivesse perto dele. E se bem estava em meu interior, havia tanto espaço em mim que eu estava longe dele e ele estava longe de mim. Então só Jesus. Eu, a qualquer custo, queria me aproximar, dizer-lhe uma palavra, fazer-lhe companhia em sua solidão. Então, não sei como, aquele espaço se reduziu. Esse espaço me parecia que era o mundo, no qual Jesus estava no centro. E Jesus parecia preocupado com a sorte do mundo, que corre precipitadamente à sua destruição. Então Jesus tomou um ponto daquele espaço e o apoiava sobre mim. Eu me sentia esmagada sob o peso, mas estava contente de que meu Jesus, minha vida, estava junto a mim, e ao vê-lo junto a mim, eu teria querido chorar para movê-lo à piedade de meu dilacerador estado. Teria querido dizer-lhe, quem sabe quantas coisas, mas assim que lhe disse, Jesus, não me deixe mais. Não vê que tem que sem ti não posso resistir este exílio? Ele, todo bondade, me disse: não te deixo. Não, não. É uma afronta que queres dar a teu Jesus. Eu não deixo jamais a ninguém. As criaturas são as que se tiram de mim, se retiram de mim, não eu delas. E mais, eu vou junto a elas, assim que não me queiras fazer mais esta afronta, dizendo-me que possa te deixar. Além disso, você não viu que ele estava dentro de você, não fora de você, e não só eu, mas todos juntos? Eu olhava para Jesus
Via sua inteligência mais do que um sol, e todos os pensamentos de Jesus como tantos raios que saíam desse sol, que se estendendo percorriam todos os pensamentos das criaturas passadas, presentes e futuras. Estes raios caminhavam para tomar como em um punho todas as inteligências criadas e substituir-se como glória perene ao Pai, como reparações completas de tudo e como impetração de todos os bens a todas as inteligências criadas. Então Jesus me atraiu a ele e me disse: minha filha, esse sol que você vê na inteligência da minha humanidade foi formado pela minha divindade, a qual me dotou com a potência criadora e com a onividência de todas as coisas, de maneira que eu devia ser o novo sol das almas. E assim como o sol que criei para o bem da natureza, percorre com a sua luz toda a terra, sem negar a ninguém os efeitos da sua luz, assim que não se afaste do céu, mas faça partir de seu centro os raios que levam os bens que o sol contém a toda a terra. Assim, minha divindade, sem partir de mim, com sua luz inacessível, formava uma auréola de luz, e estes raios percorriam todos e tudo, e eu percorria a cada instante cada pensamento, palavra e ato de todas as criaturas, e me constituía em glória perene para meu Pai, por cada pensamento, ato, palavra de todas as gerações humanas. Esta luz, enquanto se elevava a meu Pai Celestial, descia para tomar como em um punho todos os atos humanos, para iluminá-los, aquecê-los, repará-los. Assim, sobre cada ato humano depende sobre cada ato humano pende uma luz que continuamente quer fazer-lhe o bem. Em mim, o fazer isto era como connatural. Tu, minha filha, não tens esta potência de fazer em todos os atos um ato só, como fazia eu. Por isso, em minha vontade, percorrerás um a um cada um dos raios, e pouco a pouco farás o caminho que fez minha humanidade. Então, procurei percorrer o primeiro raio, em seguida o segundo, e assim por diante. Mas, ó, potência divina, potência do divino querer. Enquanto eu percorria esses raios, eu era tão pequena que me parecia haver-me tornado um átomo. E este átomo agora se encontrava na inteligência divina e percorria as inteligências das criaturas. Agora se encontrava na palavra e agora no movimento divino e percorria as palavras e os movimentos das criaturas, e assim de todo o resto. Então a divindade, ao ver minha extrema pequenez em sua inteligência, em sua palavra e em seu movimento, presa de amor por minha pequenez, ficavam arrebatados e complacentes disseram:
Esta pequenez nos sequestra e ao vê-la entrar em nossos mesmos atos, para fazê-los conosco, para difundi-los sobre todos, sentimos tais alegrias e tal complacência e recebemos a mesma glória nossa, que com todo o amor que lhe damos, a liberdade de entrar em nós para fazê-la trabalhar junto conosco. Eu me sentia toda confusa ao ouvir isto e dizia entre mim: Eu faço, eu não faço nada. É o divino querer que me faz, que me leva entre seus braços. Por toda a glória é, portanto, toda a glória é de sua adorável vontade. As coisas criadas por Deus não saem dele, e a divina vontade faz-se alimento, e a divina vontade faz-se alimentadora, conservadora delas. Assim acontece para a alma que opera na divina vontade. Enquanto eu estava me fundindo no santo querer divino, pensava entre mim. Antes, quando me fundi no santo querer supremo, no supremo querer, Jesus estava comigo e junto com Jesus eu estava nele. Assim que o entrar era uma realidade. Mas agora eu não o vejo, assim que não sei se entro no eterno querer ou não. Sinto-o mais como uma lição aprendida de memória, ou como uma forma de dizer: enquanto eu pensava assim, o meu amável Jesus moveu-se dentro de mim e, tomando uma mão na sua, me empurrava para o alto e me disse: Minha filha, deves saber que me vês ou não me vês, cada vez que tu te fundes em minha vontade, eu desde entro em teu interior. Eu, desde dentro de teu interior, te tomo uma mão para te empurrar ao alto, e desde o céu te dou minha outra mão para tomar a outra tua e te puxar para cima. No meio de nós, na nossa interminável vontade, por isso, estás nas minhas mãos, nos meus braços. Você deve saber que todos os atos feitos em minha vontade entram no ato primeiro, quando criamos todas as coisas criadas, e os atos da criatura, beijando-se com os nossos, porque uma é a vontade que dá vida, a outra todos estes atos, os atos da criatura, beijando-se com os nossos, porque uma é a vontade que dá vida à outra, estes, à outra, todos estes atos difundem-se em todas as coisas criadas, tal como está difundida a nossa vontade em toda parte e constituem-se correspondência de amor, de adoração e de glória contínua por tudo o que pusemos fora na criação. Só o que se faz em nossa vontade começa
quase junto conosco, a dar-nos correspondência de amor perene, adoração de modo divino, glória que jamais termina, e assim como todas as coisas criadas por nós, é tanto o amor que nutrimos que não permitimos que saiam de nossa vontade. Conforme as criamos, assim todas ficaram conosco, e nossa vontade se fez conservadora e alimentadora de toda a criação, e por isso todas as coisas que conservam sempre novas, frescas e belas, não crescem nem decrescem, porque nós, por todas as formas, não crescem e nem decrescem, porque por nós todas foram criadas e perfeitas. Por isso, não estão sujeitas à alteração de nenhuma espécie. Todas conservam seu princípio, porque se fazem alimento e conservar por nossa vontade, porque se fazem alimentar e conservar por nossa vontade, e ficam ao redor de nós a louvar nossa glória. Agora, o obrar da criatura em nossa vontade entra em nossas obras, e nossa vontade se faz alimentadora, conservadora e ato do mesmo ato da criatura. E estes atos feitos em nossa vontade pela criatura se colocam em torno de nós e, transfundidos em todas as coisas criadas, louvam nossa glória perpétua. Como é diferente nosso obrar do da criatura e o amor com o qual trabalhamos. Nós operamos e é tanto o amor à obra que fazemos que não permitimos que saia de nós, a fim de que nada perca da beleza com que foi feita. Mas a criatura se faz uma obra, não a sabe ter consigo. Aliás, muitas vezes não sabe o que foi feito de sua obra. Se sujou, se a fizeram um trapo, e isto é sinal do pouco amor à sua própria obra. E como a criatura fora de seu princípio, isto é, da vontade divina, de onde saiu, perdeu o verdadeiro amor a Deus, a si mesma e às suas obras. Eu quis que o homem estivesse em minha vontade por sua vontade, não forçada, porque o amei mais que a todas as outras obras criadas, a todas as outras coisas criadas, e queria que fosse como o rei no meio de minhas obras. Mas o homem ingrato quis sair de seu princípio, por isso se transformou e perdeu seu frescor, sua beleza, e ficou sujeito à alteração e mudanças contínuas. E porquanto eu o chamo para que volte ao seu princípio, se faz de surdo e finge não me escutar. Mas é tanto meu amor que eu o espero e continuo chamando. Cada alma é uma habitação da vontade divina. Esta manhã, meu doce Jesus,
fazia-se ver tão sofredor que a minha pobre alma se sentia desfeita de compaixão. Tinha todos os membros deslocados, chagas profundas e tão dolorosas que Jesus gemia e se contorcia pela acerbidade da dor. Pôs-se junto a mim, como se quisesse fazer-se partícipe de suas penas, fazer-me partícipe de suas penas. Só de olhá-lo sentia refletir em mim suas penas. E Jesus, todo bondade, me disse: minha filha, não posso mais. Toca minhas chagas para adoçá-las. Põe teu beijo de amor sobre elas, a fim de que teu amor me mitigue a dor que sinto. Este meu estado tão doloroso é o verdadeiro retrato de como se encontra a minha vontade no meio das criaturas. Está no meio delas, mas como dividida, porque fazendo elas sua vontade, não a minha fica como deslocada e ferida pelas criaturas. Por isso, une a tua vontade à minha e dá-me um alívio ao meu deslocamento. Eu o apertei, beijei-lhe as chagas das mãos. Oh, como recrudesceram por tantas obras, até santas, mas que não têm seu princípio na vontade de Deus. Para adoçar-lhe o espasmo, o estreitava em minhas mãos, e Jesus todo se deixava fazer. Eu o amava, e assim o fiz também com todas as suas outras chagas, tanto que toda a minha esteve, quase toda a manhã esteve comigo. Finalmente, antes de deixar, disse-me, antes de me deixar, disse: minha filha, adoçou-me, adoçou-me. Sinto meus ossos em seu lugar. Mas você sabe quem pode adoçar-me e reunir meus ossos deslocados? Quem faz reinar em si a minha vontade? Quando a alma faz a um lado sua vontade, não lhe, não lhe dando nem sequer um ato de vida, minha vontade, minha vontade faz de dona na alma, rainha, manda e impera. Se encontra como se estivesse em sua casa, isto é, como em minha pátria celestial. Assim que, sendo casa minha, domínio, disponho, coloco nela do meu, porque como meu, habitação, como minha habitação, posso pôr o que quero para fazer com ela o que quero. E recebo a maior honra e glória que a criatura pode me dar. Em troca, quem quer fazer sua vontade, faz ela de dona, dispõe, manda, e minha vontade está como uma pobre estranha. Não é tomada em conta e muitas vezes desprezada. Gostaria de pôr do meu, mas não posso, porque a vontade humana não me quer ceder um lugar, mesmo nas coisas santas, ela quer fazer como cabeça e eu
nada posso pôr do meu. Como me encontro mal na alma que faz reinar sua vontade. Acontece-me como a um pai que quer buscar um filho, que, como um pai que vai buscar um filho, filho seu distante. Ou então um amigo a outro amigo. Enquanto toca, abre-se a porta, mas deixa-lhe a primeira sala, na primeira sala. Não lhe prepara um alimento, nem uma cama onde deixá-lo descansar. Não lhe fazem parte nem das suas alegrias, nem das suas penas. Que afronta, que dor para este pai, o bem amigo. Se levou tesouros para presenteá-los, nada deixa e sai ferido no fundo de seu coração. Ao contrário, com outro, não apenas o veem, põem-se em festa, preparam-lhe o melhor alimento, a cama mais macia, aliás, dão-lhe pleno domínio sobre toda a casa e até sobre eles mesmos. Não é isto a maior honra, amor, respeito, submissão que se pode usar com um pai ou com um amigo? O que não o deixará de belo e de bom para compensar tanta generosidade? Tal é minha vontade. Vem do céu para habitar nas almas, e em lugar de fazer-me dono e senhor, me tem como um estranho e abandonado. Mas minha vontade não se vai. Embora me tenham como estranho, permaneço no meio deles, esperando para dar-lhe meus bens, minhas graças e minha santidade. A divina vontade no céu é confirmante, beatificante, felicitante, divinizante. Na terra, na alma, é obrante e forma nela as ondas eternas que atropelam tudo. Estava abandonada, estava abandonando-me toda na santíssima vontade de Deus. E estando nesse total e pleno abandono, sentia em mim um novo céu, um ar todo divino que me fundia uma nova vida. E meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me parecia que me estendia os braços para receber-me e esconder-me nele e pôr-me sobre este novo céu de sua vontade, que em mim, com sua graça, se formou, e eu, com grande alegria, e respirava, e eu, com grande alegria, respirava o ar balsâmico e doce da sua santíssima vontade. Então eu, cheia de espanto, disse: Meu amor, meu Jesus, como é belo o céu da tua vontade, como se está bem debaixo dela. Oh, como é refrescante e saudável o seu ar celestial. E Jesus, estreitando-me mais forte a ele, me disse: Minha filha, filha da minha vontade, cada ato da minha vontade é um novo céu que se estende sobre a cabeça da alma, um mais belo que o outro.
O ar deste céu é divino e leva consigo santidade, amor, luz, fortaleza e contém todos os gostos juntos. Por isso, se sente balsâmico e doce. A minha vontade no céu é confirmante, beatificante, felicitante e penetrando em toda parte, transformante, divinizante, tudo em si. Em vez disso, a alma que possui esses novos céus da minha vontade na terra é obrante e, enquanto obra, deleita-se em estender novos céus. Portanto, a minha vontade trabalha e opera mais na alma viajante do que na Jerusalém celeste. Lá, as obras dos santos já estão cumpridas. Não há mais o que fazer, mas aqui minha vontade sempre tem o que fazer na alma, na qual ela reina, por isso quer tudo para ela. Não quer deixar nenhum ato à vontade humana, porque quer fazer muito. E em cada ato que que cedesse à vontade humana, lhe faltaria para estender um céu de mais, e seria uma obra sua de menos. Ah, você não sabe como acontece na alma quando dá toda a liberdade à minha vontade de operar nela, e a alma trabalha em minha vontade. Imagine o mar, quando se elevam tão forte e altas as ondas, não só as águas, senão que a força das ondas transporta até os peixes ao alto, de modo que se vê naquelas ondas transportados pela força da tempestade, até os peixes são tirados do fundo do mar, da sua morada diária, para se erguerem alto junto com as ondas. As ondas os atropelaram e não perderam e não puderam resistir a essa força, enquanto que sem a força das ondas não sabem sair de sua morada. Oh, se o mar tivesse uma força sem limites, faria sair toda a água de seu leito, formando ondas altíssimas, e todos os peixes envolvidos nelas. Mas o que o mar não pode fazer, porque é limitado em sua força, faz a minha vontade, conforme faz os atos da alma operando nela, aí forma as ondas eternas e nelas une tudo. E se vê nessas ondas o que faz a minha humanidade, as obras da minha mãe celestial, as de todos os santos, o mesmo que fez a própria divindade, tudo é posto em movimento. A minha vontade é mais do que mar. As nossas obras, as dos santos, podem ser semelhantes aos peixes que vivem no mar. Enquanto a minha vontade opera na alma e mesmo fora da alma, tudo o que nela há, tudo se move, se eleva, se põe em ordem para nos repetir a glória, o amor, a adoração, desfilam
diante de nós, dizendo-nos: somos obras tuas, grandes e poderosa. Grande e poderoso és tu, pois assim tão belas nos fizestes. A minha vontade encerra tudo o que é belo e bom, e quando nada deixa para trás, para fazer que aquele ato nade, falte do que é nosso, para fazer que seja completada a nossa glória, e não há de que se espantar, porque é o obrar eterno que se desenvolve na alma. Por isso, o obrar de minha vontade pode se chamar onda eterna, que une céu e terra, como num punho só, e depois se difunde sobre todos como portadora de um ato divino. Ó, como o céu goza quando vê operar na alma a vontade eterna, porque tendo sido confirmadas suas obras na divina vontade no céu, veem correr suas obras naquele ato divino que se sentem duplicar a glória, a felicidade, as alegrias. Por isso, te recomendo, já que és pequena filha de meu supremo querer, que cada ato teu o deixe em poder das ondas eternas de meu querer, a fim de que, chegando estas ondas aos pés de nosso trono no céu, possamos sempre confirmar-te mais como nossa verdadeira filha, de nossa vontade, e possamos conceder-te resgates de graça em favor de teus irmãos e filhos nossos, como Deus cria, como Deus, ao criar o homem, formou diferentes caminhos para facilitar-lhes a entrada em sua vontade, portanto, na pátria celestial. Estava pensando no santo querer divino e pedia a meu amável Jesus que, por sua bondade, me desse a graça de que em tudo cumprisse sua santíssima vontade, e dizia: Tu que amas e queres que tua vontade se faça, ajuda-me, Deus. Põe a cada instante teu querer em mim, a fim de que nenhuma outra coisa possa ter vida em mim. Agora, enquanto eu rezava, meu doce Jesus se moveu dentro de mim e, me apertando fortemente a ele, me disse: Minha filha, como me fere o coração a oração de quem busca só meu querer. Sinto o eco de minha oração que fiz estando eu sobre a terra. Todas as minhas orações se reduziam a um ponto só, que a vontade de meu Pai, tanto sobre mim como sobre todas as criaturas, se cumprisse. Foi a maior honra para mim e para meu Pai Celestial, que em tudo fiz sua vontade, sua santíssima vontade. A minha humanidade, ao fazer sempre em tudo a vontade do Eterno, abria os caminhos entre a vontade humana e a divina, fechadas pela criatura. Você deve saber que a divindade, ao criar o homem, formou muitas vias de comunicação entre Criador e criatura. Via eram as três potências da alma: a inteligência, caminho para
compreender a minha vontade. A memória via para recordar-se dela continuamente, e a vontade, em meio a estas duas vias, formava a terceira via para ir à vontade de seu Criador, para ir na vontade de seu Criador. A inteligência e a memória eram o sustento, a defesa, a força do caminho da vontade, para que não pudesse desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Via era o olho, para que pudesse ver as belezas, as riquezas que há em minha vontade. Via era o ouvido, para que pudesse ouvir as chamadas, as harmonias que há nela. Via a palavra, na qual pudesse receber o meu contínuo desafogo da minha palavra fiat e os bens que o meu fiat contém. Via eram as mãos que, elevando-se em suas obras, na minha vontade, tivesse chegado a unificar suas obras às obras de seu Criador. Via eram os pés para seguir os passos de meu querer. Via era a oração. Via era o coração, os desejos, os afetos, para encher-se do amor de minha vontade e repousar nela. Veja então quantas vias há na criatura para vir em vontade, sempre e quando o queira. Todas as vias estavam abertas entre Deus e o homem, e em virtude de nossa vontade, nossos bens eram seus. Além disso, era nosso filho, imagem nossa, obra saída das nossas mãos e do sopro ardente do nosso seio. Mas a vontade humana ingrata não quis gozar dos direitos que nós lhe demos sobre nossos bens. E não querendo fazer nossa vontade, fez a sua, e fazendo a sua, formou as barreiras e os muros em todos esses caminhos, e se restringiu no mísero cerco de sua vontade, perdeu a nossa e andou errante no exílio de suas paixões e suas fraquezas sobre um céu tenebroso, carregado de raios e de tempestade. Pobre filho, em meio a tantos males queridos por ele mesmo. Assim, cada ato de vontade humana é uma barreira que coloca a minha. É uma grade que forma para impedir a união dos nossos quereres e a comunicação dos bens entre o céu e a terra ficam interrompidos. Minha humanidade, padecendo e amando com amor infinito ao homem, com fazer em tudo a vontade de meu Pai, manteve íntegras estas vias e impediu remover as barreiras e romper as cercas que a vontade humana havia formado. Então, abri de novo os caminhos para quem quiser vir em minha vontade, para restituir os direitos que por nós haviam sido dados ao homem quando criamos. As vias são necessárias para facilitar o caminho. São meios para poder fazer fazer com frequência uma visita à sua própria pátria celestial
e conhecendo como é bela a sua pátria, como é feliz nela, e a ame e aspire a tomar a posse. Portanto, viva desapegado do exílio. Estes caminhos, estes caminhos na criatura eram necessários para fazer que frequentemente subisse à sua verdadeira pátria, a conhecesse e a amasse. E um sinal de que a alma está nestes caminhos e de que ama sua pátria celestial é, pondo-se em caminho em nossa vontade, faz suas visitas. Este é também um sinal para você. Você não se lembra quantas vezes você tomou o caminho do céu e você entrou nas regiões celestiais e, fazendo sua breve visita, meu querer fez você descer de novo para o exílio? E você, amando a pátria, o exílio parecia feio e quase insuportável. Este amar a pátria, sentir a amargura de viver no exílio, é um bom sinal para ti, que a pátria é tua. Também as coisas baixas deste mundo acontece o mesmo. Também nas coisas baixas desse mundo acontece o mesmo. Se alguém tem uma grande possessão, forma-se o caminho para ir frequentemente visitá-las, a gozá-las, a tomar os bens que há nela, e enquanto a visita, a ama e a leva em seu próprio coração. Mas se em troca não se forma um caminho, jamais visita suas propriedades, porque sem caminho é quase inacessível e nunca fala dela. Isto é um sinal de que não a ama e despreza os seus próprios bens. E embora pudesse ser um rico, ele, por sua má vontade, é é um pobre que vive na mais esquálida miséria. Eis por que razão a minha sabedoria, ao criar o homem, quis formar os caminhos entre eu e ele, para lhe facilitar a santidade, a comunicação dos nossos bens e a entrada na pátria celestial. Como cada ato mais de bem que fazemos é um fio de vontade humana que se ata à corrente de luz eterna e volta mais plena, mais forte, mais brilhante à luz em nossas almas. Sentia-me muito amarga. Pela perda de meu doce Jesus. Como chorava meu passado, quando sua amável presença fazia feliz a minha pobre existência. Mesmo no meio das mais duras penas, meu pobre leito era para mim um pequeno paraíso. Me sentia rainha junto com meu amável Jesus, dominadora em mim mesma. E com o contato contínuo com ele, sentia-me como dominadora do seu próprio coração divino. E agora, como mudou a minha felicidade! E mais, cada vez que o procuro e não o encontro, uma infelicidade me rodeia, me arranca um fragmento de vida, porque só Jesus é minha vida
e sinto mais ao vivo as penas de meu duro exílio. Oh, quão certo é que não são as penas que fazem infeliz a criatura, mas o bem querido e não encontrado. E enquanto lhe dizia: tem piedade de mim, tem piedade de mim, não me abandones. Vem, ressurge em minha pobre alma, imersa nas amargas águas de tua privação. Senti que meu amado bem, minha doce vida, se movia em meu interior, e me pondo seus braços ao pescoço, me disse: Ah, minha filha, ah, minha filha. Eu observei que Jesus saía de um fundo de luz e, ao estender seus braços, a luz se estendia junto a ele, mas aquela luz não era toda plena. Via-se um vazio na mesma luz, mas se via o vazio, mas não se viam trevas, só como se fossem necessárias ou necessários outros fios de luz para preencher esse vazio e para fazer mais intensas, mais forte e mais brilhante aquela luz. À vista de Jesus, senti-me ressurgir de morte à vida. As suas palavras, ah, minha filha, mudaram esse momento à minha infelicidade, porque mudaram nesse momento a minha infelicidade. Porque estar com Jesus é ser feliz, estar com Jesus e ser infeliz é impossível. No máximo, se pode estar com Jesus sofrendo nas penas mais atrozes, mas infeliz jamais. E mais parece que a infelicidade, se é que está na alma, foge da presença de Jesus e dá lugar à felicidade que Jesus leva consigo. Então, continuando suas palavras, me disse: Minha filha, coragem, não temas, não há trevas em ti, porque o pecado é treva, o bem é luz. Não vês que saí de dentro de um fundo de luz, de dentro de você? Mas você não sabe o que é esta luz? É todo o teu agir interior que fazes. Cada ato demais que fazes é um fio demais da tua vontade que conectas à corrente da luz eterna. Esse fio converte-se em luz, assim que por quanto mais atos fizeres, acrescentando assim outros fios, a luz torna-se a mais plena, mais forte, mais brilhante. Portanto, o que você fez é a luz que você vê. O que te resta a fazer é o vazio que você vê na mesma luz. E eu estarei sempre no meio desta luz, não só para gozá-la, mas para conectar os fios da vontade humana com a corrente da luz eterna, porque o princípio, o fundo, a corrente da luz sou eu. Mas sabes o que é a verdadeira luz? A verdadeira luz é a verdade conhecida.
conhecida, abraçada, amada e posta em pátria pela alma e posta em prática pela alma. É a verdadeira luz que a transforma na mesma luz e a faz por dentro e fora novos e contínuos partos de luz. E esta verdade forma a verdadeira vida de Deus na alma, porque Deus é a verdade e a alma está atada na verdade. Antes a possui. Deus é luz e ela está unida à luz e se alimenta de luz e de verdade. Mas enquanto eu alimento a alma de verdades e de luz, ela deve ter aberta a corrente de sua vontade para receber a corrente da comunicação divina. De outra maneira, pode acontecer como a corrente elétrica, a qual não basta que se gere a corrente, senão que se necessitam os preparativos para recebê-la. Mas com tudo isso, não a todos chega a mesma luz. Mas, segundo as lâmpadas que se tem, quem tem uma recebe uma luz, quem tem 10 recebe por 10 a luz. E se as lâmpadas contêm mais fios elétricos, as lâmpadas se veem mais plenas de luz. Se menos fios, apesar de haver espaço no vidro, a luz é pequena e, embora a fonte de onde vem a corrente pode dar mais luz, não a recebe porque falta a força para da eletricidade nas lâmpadas para recebê-la. Por isso se necessita a corrente celestial que a queira dar e a corrente humana para recebê-la, e conforme vá fazendo mais atos em minha vontade, agregará outros fios para voltar mais completa a luz que quero encerrar em você. Agregará outros fios para tornar mais completa a luz que quero encerrar em você. Tudo o que Jesus fez, tanto para a glória do Pai, como para o bem das criaturas, ficou depositado na divina vontade. Aqui conserva tudo em ato, com todos os seus efeitos. Estava a dizer entre mim, como gostaria de percorrer todos os caminhos do querer eterno para poder encontrar todos os atos dessa vontade suprema, saídos dela para o bem de todos, de toda a família humana, para poder pôr em cada ato de sua vontade um ato da minha, para corresponder-lhe com meu amor, com a minha gratidão, com meu obrigado por mim e em nome de todos os meus irmãos. Mas como posso encontrar todos estes atos da vontade divina, eu que sou tão pequena, tão insignificante? Enquanto assim pensava, desejando abraçar e pôr um beijo meu, meu te amo ao menos a cada ato da suprema vontade. Senti mover-se em meu interior o meu doce Jesus e uma luz em minha mente me dizia: Minha filha, queres tu percorrer todos os atos da minha vontade, saídos dela, para bem de todas as criaturas? Venha comigo em minha humanidade. Suspiro, quero,
que você o faça. Você deve saber que minha humanidade percorreu todos os caminhos do eterno querer, e em todos os atos que encontrava, feitos para o bem de todos os meus irmãos, fazia o meu para percorrer a divina vontade. Por tantos atos seus feitos para o bem de todas as gerações humanas. Por tantos atos seus, feitos para o bem de todas as gerações humanas. Era o ato mais legítimo que me convinha fazer, primeiro para a honra de meu Pai Celestial, e conforme isso fazia, deixava o depósito destes meus atos na mesma vontade divina, a fim de que estivessem sempre em ato de dar a meu Pai divino, essa legítima honra que as criaturas não lhe dão, a violentar a vontade eterna, a fazer a paz com a vontade humana. A vontade também na criatura é o depósito de todos os seus pensamentos, do bem e do mal que faz. Ela é depositária de tudo, nada lhe escapa e não deposite nela. A minha, agora, a minha humanidade tinha duas vontades, a humana e a divina, e tudo o que eu fazia depositava na divina, para poder encontrar não só os atos feitos pela suprema vontade e correspondê-la, senão para poder fazer outros novos atos de vontade divina, para poder formar nela de tudo o obrado por minha humanidade, uma nova criação, deixando-a em depósito nela, a fim de que me os mantivesse íntegros, sempre novos e belos, sem crescer nem diminuir, porque não sujeitos por quantos tomem deles a sofrer a mais mínima diminuição. E assim como na criação do céu, do sol, das estrelas e de tantas outras coisas criadas pela divindade para o bem de toda a família humana, foi deixado o depósito de nossa suprema vontade, a fim de que as conservasse sempre nesse estado criado por nós, como de fato o conserva. Assim, confiei todo o obrar de minha humanidade nela, a fim de que tudo o que fiz estivesse sempre em ato de dar-se à criatura. O meu agir é mais do que novo céu, sol e estrela. E assim como o sol que está sobre o vosso horizonte não se recusa a dar a luz a todos e a dar-se a cada um, e se o olho humano não tomar toda a vastidão da sua luz, é porque a circunferência do olho é pequena e mais, segundo a vista, é mais aguda, melhor, mais luz toma. E segundo a vista é mais aguda, melhor, mais luz toma. Mas o sol está em ato de querer dar-se tudo. Assim, a nova criação de meus atos, feitos todos nesta vontade e depositados nela para redimir, para restaurar a criatura, estão em ato de dar-se a todos, e mais do que o sol, as estrelas e o céu se estendem sobre a cabeça de todos, para
que todos possam tomar o grande bem que contém. Mas entre o sol que resplandece no céu azul e o que contém o céu da minha humanidade, há grande diferença naquele, porque o olho se cansa de olhar para se encher de luz. Sua circunferência não se alegra, fica sempre o que é. Ao contrário, o olho da alma, quanto mais se esforça para olhar, para cooperar, para conhecer, para amar, tudo o que fez minha humanidade se amplia mais, recebe mais luz, compreende mais e toma mais bens. Então, esta está em seu poder, sem mais ser mais. Então está em seu poder ser mais rica ou pobre, mais cheia de luz, de calor, ou mais fria e em trevas. Então, se queres percorrer o caminho do eterno querer, entra pela porta da minha humanidade. Dentro encontrarás minha divindade, e a divina vontade te fará presente, como em ato, tudo o que tem feito, faz e fará, tanto na criação como na redenção e santificação, e ficarás contente por poder beijar esses atos e em cada um o teu pequeno amo-te de adoração, o teu pequeno amo de adoração, de reconhecimento, e todos os encontrarás no ato de te dares a ti, e tu os amarás, tomarás os dons de teu Pai Celestial, dom maior que não te podia dar, isto é, os dons, os frutos, os efeitos de seu querer, mas os tomarás à medida em que cooperes e faça viver tua vontade perdida na minha. Logo, por pouco tempo, senti-me toda em Jesus e me parecia encontrar nele todo o obrar da divina vontade, para bem das criaturas, como em ato. Eu buscava seguir um por um os atos à vontade suprema, mas enquanto fazia, me desapareceu tudo. Mas o delírio de querer de novo e meu doce Jesus me fazia morrer. Depois de muito, o senti atrás de minhas costas, que estendendo os seus braços, me tomava nas mãos entre as suas, me tomava as mãos entre as suas. Eu, com violência, a puxei para a frente e com toda a amargura da minha alma lhe disse: Jesus, não me amas? Sem me dar tempo para lhe dizer outra coisa, me disse: Minha filha, como? A mim te diz que não te amo, que não te quero mais. Essas palavras podem ser ditas às criaturas, mas não ao teu Jesus, aquele que nunca pode diminuir no amor. E enquanto dizia isto, olhava-me fixamente dentro, e como se quisesse encontrar em mim uma coisa que muito lhe interessava, e olhava e voltava a olhar, finalmente me sentir sair de dentro de meu interior outro Jesus, tudo semelhante ao de fora. Eu fiquei maravilhada ao ver que meu Jesus está dentro de mim e fora de mim. E ele, todo bondade, me disse:
Dize-me, minha filha, quem formou esta minha vida em ti? Não é o amor? Não são as minhas correntes amorosas que não só me formaram em ti, mas me amarraram e apertaram em ti? E para fazer que esta minha vida em ti possa sempre crescer, coloquei em ti o meu Fiat eterno, o meu Fiat, o, coloquei em ti o meu eterno querer, que fazendo um só com o teu, alimentamo-nos juntos com o mesmo alimento celestial, de modo a fazer de modo a fazer uma minha vida com a tua. E com tudo isto me dizes: você não me ama mais? Eu fiquei confusa e não sabia o que dizer. A divina vontade tem o poder de formar a vida de Jesus na criatura. Estava me fundindo todo no santo querer divino, mas enquanto isso fazia, sentia toda a amargura da privação de meu doce Jesus. E ainda que quase habituada a sofrer sua ausência, porém, cada vez que estou privada dele, é sempre nova a pena. Parece-me que cada vez que fico privada da vida de minha vida, Jesus põe um grau mais de dor e eu sinto mais ao vivo a pena da sua ausência. Oh, quão verdadeiro é aquele em que Jesus, quão verdadeiro é que em Jesus não sempre são sempre novas as penas e novas as alegrias. Agora, enquanto me abandonava em sua vontade, meu amável Jesus tirou uma mão de dentro de mim, toda cheia de luz, mas na sua tinha também a minha, mas tão fundida na sua que, com trabalho, se descobria que em lugar de uma eram duas mãos fundidas juntas. E Jesus, tendo compaixão da minha extrema amargura, disse: Minha filha, à luz da minha vontade, disse-me, minha filha, à luz de minha vontade, nos transforma juntos e forma uma só vida. A luz se faz caminho e o calor que contém a luz vazia. E o calor que contém a luz vazia consome tudo o que pode impedir de transformação com minha vontade e fazer dela uma só, porque tanto te afliges, não sentes em ti esta minha vida e não fantástica, mas real? Quantas vezes não sentes em ti minha vida obrante, outras vezes sofredora, e outras vezes tenho rechaço, tanto que tu te vês obrigada, tanto que tu te vês obrigada a perder o movimento, o respiro, as faculdades mentais, e tua própria natureza perde sua vida para dar lugar à minha. E para que possas viver, sou obrigado a encolher-me em ti, mesmo para fazer readquirir o movimento natural e o uso dos sentidos,
mas sempre dentro de ti permaneço, e não sabes que cada vez que me vês, é de dentro de ti que me vês sair? Então, por que teme que eu te deixe, se você sente a esta minha vida em ti? E eu, meu Jesus, é verdade. Não, sinto outra vida em mim, que obra, que sofre, que se move, que respira, que se estende em mim, mas tanto que eu mesma não sei dizer que acontece. Muitas vezes, muitas vezes creio que estou por morrer, mas como aquela vida que sinto em mim se diminui, retirando-se dos braços, da cabeça, eu começo de novo a oração. Mas muitas vezes não te vejo, sinto-te para mim, sinto-te, mas não te vejo, a tua amável presença. E eu temo e tenho quase pavor daquela vida que sinto em mim, pensando: quem poderá ser aquele que tem tanto domínio em mim que eu me sinto um trapo debaixo de seu poder? Não poderá ser algum inimigo meu? E se eu quiser opor-me ao que ele quer fazer de mim, torna-se tão forte e imponente que não me cede nenhum ato de minha vontade, e eu imediatamente lhe cedo a vitória sobre mim. E Jesus, minha filha, só a minha vontade tem este poder de formar uma vida na criatura. Compreende-se que a alma que me tenha dado, compreende-se que a alma me tenha dado, quem sabe quantas vezes, provas seguras de que quer viver em minha vontade, não da sua, porque cada ato de vontade humana impede que se cumpra em minha vida, que se cumpra esta minha vida. E este é o maior prodígio que sabe fazer minha vontade, minha vida na criatura. Sua luz me prepara um lugar, seu calor purifica e consome tudo o que poderia ser inconveniente na minha vida e me fornece os elementos necessários para poder desenvolver minha vida. Por isso, deixe-me fazer, a fim de que possa cumprir tudo o que estabeleceu minha vontade sobre você. Com o fio de sua vontade, Jesus ata a alma. A divina vontade obrante na criatura e seus atos feitos nela formam uma nuvem de luz que serve a Jesus e à alma. Depois de muitos dias de amargura e privação, o meu doce Jesus transportou-me para fora de mim mesma e, tomando-me nos seus braços, pôs-me de joelho. Jesus, como me sentia feliz depois de tantas privações e amarguras, no colo de Jesus. Mas me sentia tão tímida, sem vontade de querer nada, nem de dizer nada, nem com a confiança nem com a confiança minha acostumada que tinha com Jesus, e quando antes estava comigo. Enquanto isso, Jesus me apertava forte a ele, tanto de me fazer sofrer. Punha a mão na boca
quase me tirando o fôlego, me beijava e eu nada lhe dava, e eu nada. Não lhe dava nenhuma correspondência, não tinha vontade de fazer nada. A sua privação tinha me paralisado e me tinha deixado sem vida, só que eu o deixava fazer. Não me opunha a nada. Ainda que me tivesse feito morrer, não me teria recusado. Então Jesus, querendo que eu dissesse algo, disse-me: Minha pequena filha, diz-me pelo menos, queres que o teu Jesus te amarre toda, toda? E eu, faça como você quiser. E ele, tomando um fio, fazia passar aquele fio em torno de minha boca, de minha cabeça, ante os olhos, as orelhas, a cabeça, pelo pescoço, em suma, toda a minha pessoa, até os pés. E depois, me vendo com um olhar penetrante, acrescentou: Como é bela minha pequena filha, amarrada toda por mim. Agora sim que te amarei mais, porque o fio de minha vontade não te deixou nada que você possa fazer, sem constituir-se ela vida de toda você. E isto te agraciou tanto que te fez toda agradável e bela a meus olhos, assim que minha vontade tem, tem esta virtude de poder te tornar a alma, tem essa virtude de poder de tornar a alma de uma beleza tão rara, tão preciosa, que nenhum outro poderá igualar sua beleza. É tão fascinante que atrai meus olhos e os olhos de todos a olhá-la e a amá-la. Dito isto, encontrei-me em mim mesma, confortada e refeita. Sim, mas extremamente amarga, pensando em quando regressaria e que nem sequer lhe tinha dito uma palavra do meu duro estado. Então me fundi no seu santíssimo querer, e o meu amável Jesus saiu de dentro de mim e formou em torno de mim uma nuvem de luz. E Jesus repousava nos seus braços, repousava os seus braços, repousava os seus braços sobre essa nuvem e olhava para o mundo inteiro. Todas as criaturas se fizeram presentes diante de seu olhar puríssimo e ó, quantas ofensas de todos os tipos de, de pessoas feriram o meu doce Jesus, quantas intrigas, quantos enganos e fingimentos, quantas maquinações de revoluções estando prontas para se iniciar com incidentes imprevistos, e isso atraía os castigos tais que cidades inteiras ficavam destruídas. Meu doce Jesus, apoiado naquela nuvem de luz, movia a cabeça e ficava amargurado até o mais íntimo do coração, e voltando-se para mim, me disse: Minha filha, olhe o estado do mundo. É tão grave que só através dessa nuvem de luz posso olhá-lo. E se eu quisesse olhar fora dessa nuvem, o destruiria em grande parte. Mas você sabe o que é esta nuvem de luz? É a minha vontade que opera em ti e as tuas obras nela feitas. Quanto mais fazes nela, tanto maior se torna esta nuvem de luz que me serve de apoio e para me fazer olhar com aquele amor com que a minha vontade criou o homem. Ela põe um encanto em minhas amorosas pupilas e, fazendo-me presente tudo o que fiz por seu amor, faz-me nascer no coração
uma vontade de compaixão e me faz terminar com compadecer a quem tanto amo. E a ti, esta nuvem de luz te serve em modo maravilhoso, te serve de luz a todo o seu ser. Põe-se em torno de ti e te faz estranha à terra. Não permite que entre em ti nenhum gosto de pessoas ou de outras coisas, até inocentes, e pondo também a ti um doce encanto, as tuas pupilas faz-te ver as coisas segundo a verdade e como as vê teu Jesus. Se te vê fraca, esta nuvem te estreita em torno e te dá sua força. Se te vê inativa, entra em ti e faz obrante, e mais, sumamente ciumenta de sua luz. Também é sentinela para que não faça nada sem ela, e que ela não faça e que ela não nada faça sem ti. Então, minha filha, por que está sofrendo tanto? Deixa que minha vontade faça em ti o que não lhe concede, o que não lhe conceda nenhum ato de vida à tua vontade. Deixa que minha vontade faça em ti e que não lhe conceda nenhum ato de vida à tua vontade. Se queres que se cumpram em ti meus grandes desígnios. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.